paz, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que nós estamos na sua casa mais uma vez, para a gente poder celebrar o nome do Senhor. Vamos então louvar o nome do Senhor, da onde você está, ajunta aí a sua família, pega o seu filho e a sua filha, vamos declarar aquele que é santo, 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 amém? Vamos declarar que ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje Mais uma vez, cante que ele é santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. da sua casa com a gente, louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve Seu nome para do início. sempre. As mulheres, vai, santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso. Olá, Fabiano. Digno de toda honra, digno de toda glória, Vamos. e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve Seu nome. seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mulheres, vai. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome. Se tiver contralto aí, cante com a Jo, vai. Tenores, vamos lá. Louve, exalte ao Senhor. Louve Seu nome. seu nome para
Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome fará. Sempre. Aleluia! Que você possa louvar o Senhor para sempre, como diz a palavra do Senhor, todo ser que respire, louve ao Senhor. Que o nosso coração possa ser grato a esse Deus que nos conhece, que nos ama, mesmo com as nossas falhas e imperfeições, Ele nos ama, e que nós possamos adorá-lo, Ele, até o fim das nossas vidas. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, se purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Fico atrás, ó Pai, ao lugar pra mim. Quem você é? Sou filho de Deus, sim, eu sou. De quem você é? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu Diga mais uma vez, sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Fico atrás, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Senhor, nós somos os teus filhos, Pai, perdoados pela sua graça, Senhor. Somos os teus filhos, Pai, que de uma forma tremenda e maravilhosa o Senhor nos amou primeiro, Pai. Queremos render glórias e louvores ao Senhor e declarar: Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és
até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare isso na sua casa. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. E Deus livre em Sinta-se livre em nome de Jesus. Sinta-se livre em nome de Jesus. Declare na casa do Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, Senhor, nós somos os teus filhos, Pai. E o maravilhoso é saber que nós temos um lugar na sua mesa, nós temos um lugar na sua casa, Senhor. Por isso nós, como os filhos que somos do Senhor, que estamos à mesa do Senhor, nós jamais deixaremos de te louvar, de te adorar, de declarar quem é o Senhor das nossas vidas, Pai. Teu é o reino, o poder e o domínio para sempre, Senhor. És incomparável, que o nosso coração jamais se esqueça disso, Deus. E vamos declarar que a glória somente pertence ao Senhor. Aleluia. Cante conosco, tua é a glória. Te louvamos, Senhor. Toda a honra, Senhor. Não existe outro Deus. Não existe nenhum Deus que seja digno. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão Te adoramos, Senhor. da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Declare na sua casa Não que não existe outro Deus digno como o Senhor. seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida. Não deixarei. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha Te exaltamos, Senhor. vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão
te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha Te adoramos, Senhor. vida. Vivo pra te adorar. Nós vivemos para te adorar, Senhor. A nossa existência se corresponde, o propósito das nossas vidas que é te adorar, te exaltar, declarar com tudo que nós somos que não há de fato outro Deus digno como o Senhor, Pai. Que nem morte, nem lutas, nem provações, nem dores, Pai, nem a Covid vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o nosso coração possa se anelar ao Seu nesta noite, Pai, e que Ele venha se preparar para neste momento ouvir a Sua doce voz neste lugar. Fale com cada irmão, com cada irmã que está agora nos ouvindo, Senhor. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que transforma, que cura e que liberta, venha fazer a ação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Eu espero que você esteja muito bem depois desse período gostoso de louvor e adoração que nós tivemos juntos. Eu te convido a aquietar o teu coração, a abrir a sua mente, a abrir o teu espírito para que você ouça aquilo que o Espírito de Deus tem para falar contigo nessa noite. E eu creio que o Espírito vai falar e eu creio que ele vai fazer isso a partir do texto que está lá em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia, eu já abri aqui a minha, ou você acesse no seu celular e que a gente leia isso junto. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas a essência é a mesma. Então o texto de Atos, a partir do capítulo 6, versículo 1, diz assim: À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar.
o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai voltar daqui a pouco no texto bíblico. Mas agora eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça e que a gente juntos ore. Peça ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra para pedir que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes e que nós sejamos inspirados, Senhor, pela Tua Palavra a sermos cristãos diferentes, que nós sejamos impulsionados, Senhor, a vivermos um evangelho mais prático, a vivermos um evangelho mais transformador, a vivermos um evangelho mais genuíno, Senhor, que toque profundamente a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu te peço, Jesus, que eu não seja pedra de tropeço para a igreja de Vila Euro nessa noite, mas que seja apenas o Teu Espírito Santo falando. Peço que o Senhor vá consertando no coração dos meus irmãos aquilo que eu falar, Senhor, e que ao final dessa pregação nós possamos sairmos daqui mais parecidos contigo, Jesus. Essa é a minha oração, no Teu nome. Amém. Bom, se você é da Igreja Batista de Vila Euro, você sabe que a nossa igreja tem um slogan, o seguinte: Igreja Batista de Vila Euro, chamada para servir. Se você é da Igreja Batista de Vila Euro, você é chamado para servir. Eu sou chamado para servir. Mas chamado por quem? Para fazer o quê? O que é o chamado? O que é o serviço? Eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, ele tem essas respostas para nós nessa noite. Mas antes é importante que a gente entenda um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo até aqui. Bom, o livro de Atos, ele é um livro que nos conta, nos relata o início da Igreja de Cristo. Então, no primeiro capítulo, Jesus ainda está aqui dando os últimos direcionamentos para os apóstolos de como deve ser a igreja, daquilo que vai acontecer nos próximos dias antes dele subir aos céus, depois já de ressurreto. No capítulo 2 e no capítulo 3, a gente tem a vinda do Espírito Santo ali em Pentecoste e coisas maravilhosas e extraordinárias acontecendo e a igreja começando a surgir e a crescer com as pregações de Pedro, 3.000 homens se convertendo, coisas maravilhosas acontecendo. Nos capítulos 4 e 5, nós já temos uma situação dúbia. Ao mesmo tempo que nós temos o crescimento da igreja, milagres, curas acontecendo, conversões, existem também acusações, prisões, e o pecado da mentira chega. Nós temos o relato de Ananias e Safira que tentaram roubar a igreja de Cristo e que acabaram sendo mortos pelo próprio poder do Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 6, que nós lemos, nós temos o surgimento de um novo problema. A questão é que existiam dois grupos dentro da igreja, já existia divisão dentro da igreja. Dentro da igreja de Cristo, da igreja primitiva, as coisas já começaram a perder um pouco aquele sentido de unidade. E como isso aconteceu? Porque existiam os judeus de fala hebraica, aqueles que nunca se dispersaram de Jerusalém, que sempre estiveram ali gerações atrás de gerações, em Jerusalém, Galiléia, toda aquela região onde Jesus andou, na Palestina. E essa galera, ela se sentia superior aos judeus de fala grega, que haviam sido aqueles judeus que tinham sido dispersos no período dos exílios e que nunca tinham voltado. As suas famílias acabaram se aculturando às culturas de outros povos, pegando os trejeitos, a fala, a cultura, os costumes. E quando eles estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes e viram aquilo que Deus fez com a descida do Espírito Santo, eles decidiram ficar na igreja. Só que os judeus de fala hebraica, eles se sentiam superiores. Jesus era judeu de fala hebraica, os próprios apóstolos todos eram judeus de fala hebraica, e eles se sentiam melhores do que os judeus de fala grega. E isso começou a refletir
em um problema financeiro, em um problema de favorecimento. Você se lembra que no começo, na igreja primitiva, aqueles cristãos eles venderam tudo e trouxeram para a igreja todas as suas posses, bens, todos os seus valores financeiros, entregaram aos pés dos apóstolos. E a igreja tinha a responsabilidade de administrar de forma igualitária para que nenhum deles passasse necessidade, mas para que todos tivessem acesso à comida, acesso à vestimenta, a toda essa questão financeira. E o que estava acontecendo é que começou a haver esse favorecimento. As viúvas dos judeus de fala grega começaram a se sentir lesadas porque no momento da distribuição do alimento elas não recebiam, ou não recebiam o suficiente, ou não recebiam nada. Um problema muito sério surge na igreja. O problema de divisão e o problema de favorecimento. E aqui nós temos o primeiro ponto. Nós somos chamados para servir por causa de uma necessidade. A necessidade que havia naquele primeiro momento era um problema de favorecimento, de distribuição de alimentos, de distribuição de dinheiro, mas o mundo vive em meio ao caos, em meio à total imersão em problemas o tempo todo. Quem você conhece que não tem problemas? E nós somos chamados a responder às necessidades das pessoas. Nós somos chamados a mostrar que Jesus é a luz, a esperança para o mundo, e que por mais que no mundo nós vamos ter aflição, nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu esse mundo. Nós somos chamados para apontar Jesus Cristo, para sermos parábolas de Jesus no meio do nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos estudos, aonde a gente estiver. Nós somos chamados para apontar a Cristo e mostrar para o mundo que existe sim uma possibilidade muito maior e muito melhor, uma possibilidade de viver eternamente. O Cristo morto, mas ressurreto. Nós somos chamados para responder às necessidades que o mundo nos mostra, os problemas que o pecado trouxe. Jesus pode curar, Jesus pode sarar, Jesus pode resolver. E nós somos aqueles que vão anunciar essas boas novas, essas boas notícias a todo mundo. Mas o texto continua, né? Então nós temos aqui uma situação. Os apóstolos, lá no capítulo 4, tinham ficado responsáveis por distribuir aos alimentos, por distribuir o dinheiro de forma igualitária. Só que a igreja cresceu muito e eles compreenderam que não era responsabilidade deles distribuir, servir as mesas, distribuir os alimentos. Eles entenderam da parte de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, que a responsabilidade deles, que o chamado deles, que o dom deles era para o ensino da palavra e para a oração. Isso não significa que era um ministério superior ao de distribuição das mesas, mas sim que ele era um ministério diferente. Muitas vezes nós ficamos tentando procurar entender qual que é o nosso chamado, o que eu preciso fazer. E todos nós somos chamados. Se você recebeu Cristo Jesus no seu coração, você tem um chamado. Você tem um dom que Ele te deu. Você tem talentos e é necessário que você ponha os seus dons e os seus talentos diante dele para que você compreenda o seu chamado, assim como os apóstolos compreenderam. Às vezes a necessidade acaba gerando trabalho. Então tem um ministério ali que não está rodando, não está funcionando. Vamos lá, vamos tentar ajudar. Tem um problema, uma necessidade do mundo, uma carência que nós identificamos. Vamos lá, vamos correr, vamos tentar ajudar e isso é bom. Mas se você colocar toda a sua vida nesse trabalho só pela necessidade que foi gerada e não pelo comissionamento do Espírito Santo na sua vida, vai te gerar frustração, vai te gerar problemas, dor de cabeça, uma profunda angústia. Você vai esperar que as pessoas te reconheçam, elas não vão te reconhecer e você vai se sentir frustrado com tudo isso. Você possivelmente vai frustrar outras pessoas no meio do caminho. Então é necessário que você
coloque diante de Deus, para que você entenda qual que é o seu chamado, para que você não entre no ministério errado e seja Jonas no barco. O pastor Lu gosta de falar, de usar essa expressão. Para que você não seja pedra de tropeço no ministério alheio, é necessário que você se coloque diante de Deus, pedindo que Ele te direcione para que você entenda aquilo que Deus tem dado na sua vida. Muitas vezes o nosso chamado muda ao longo da nossa existência. Muitas vezes as coisas vão sendo transformadas na nossa vida. É necessário que você esteja atento a isso também. Pode ver pelo ministério dos apóstolos. Em dado momento, eles eram sim responsáveis pela distribuição das mesas, pelo cuidado das mesas. Mas agora eles entenderam que não mais. A igreja cresceu muito. As necessidades são outras. E nós precisamos nos dedicar àquilo que nós fomos chamados. O ensino da palavra e a oração. Para que Deus tem te chamado? E é interessante que os apóstolos, que eram os responsáveis pelo ensino e pela oração, eles tiveram um discernimento, estavam ligados no Espírito Santo de Deus para escolherem as pessoas que vão responder à necessidade das mesas, ao problema que está colocado aqui. E eles falam que essas pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo, que elas precisam ser sábias. E isso nos leva ao terceiro ponto. Nós fomos chamados para servir pelo Espírito e servir com sabedoria. Eu gostaria de pedir que você voltasse aqui no texto e que a gente lesse mais alguns versículos. E continuando da onde a gente parou, então, eu quero que você leia Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos lá? Estevão, que havia sido aquele homem, um dos homens chamados entre esses 7 para servir as mesas, ele foi um homem cheio de graça e do poder. Ele realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eles eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e das províncias da Ásia. E nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual o Estevão falava. Então eles convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso eles agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Até aqui. É necessário que a gente compreenda que nós somos chamados pelo Espírito para agir com sabedoria. Olha que interessante, Estevão foi chamado para servir as mesas, mas ele realizava milagres lá, ele era cheio de graça e do poder, e ele realizava sinais e milagres entre o povo. Olha que beleza! Se talvez os apóstolos tivessem insistido em cuidar das mesas, eles iam fazer aquilo de forma enfadonha, pesada, porque eles entendiam e eles queriam estar se dedicando ao ensino da palavra, à oração, e eles precisavam cuidar das mesas. E eles separaram alguns homens, e um deles, Estevão, ele servia as mesas com alegria. Ele entendia que aquele era o seu chamado. E servindo com alegria, servindo com excelência, ele realizava milagres. O Espírito Santo que atuava na vida dele trazia transformação na vida daquelas pessoas através do serviço de Estevão. Você vê que servir as mesas não era em nada menor do que o ensino da palavra e do que a oração. Eles são ministérios distintos. Não existe hierarquia de ministérios. Não é porque eu estou aqui pregando a palavra que o meu ministério é maior ou mais especial do que o ministério daquelas pessoas que fizeram a pizza ontem, que nós comemos, que nós compramos. E olha que lindo! Existiu uma necessidade da nossa igreja, do serviço na nossa igreja, uma necessidade de ações em que a nossa igreja está envolvida e necessidades financeiras. E pessoas tiveram a ideia de
de fazer pizza, de vender essa pizza para que essas vidas sejam abençoadas, para que esses ministérios sejam abençoados. Eu não tive essa ideia. Não existe distinção, não existe hierarquia em ministérios. Mas é necessário que a gente entenda pelo Espírito e que tenhamos sabedoria no exercício dos nossos ministérios. Você tem dons, você tem talentos, e é necessário que você os coloque diante de Deus para que o Espírito te dê essa sabedoria ao usar os seus dons, a usar a sua sabedoria no serviço dele. Mas nós continuamos caminhando e chegamos ao último ponto. Nós somos chamados para servir pela recompensa eterna. Você viu o que aconteceu com Estevão? Estevão, esse cara cheio de Deus, Estevão, esse cara cheio do Espírito Santo, que realiza milagres, que é querido do povo, que está abençoando pra caramba o povo naquele momento, ele se vê alvo de uma injúria, uma mentira, de uma injustiça, e ele é levado preso. E eu quero pedir que você leia comigo mais alguns versículos. Aí na sua Bíblia, vai mais um pouquinho para frente, no capítulo 7 de Atos, lá no versículo 54. Eu quero pedir que você leia comigo. Atos 7, 54 diz assim: Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no seu lugar de honra à direita de Deus, e disse: Olhem, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Nós somos chamados para servir pela recompensa eterna. Sabe o que você pode esperar quando você está servindo ao Senhor por causa de uma necessidade que o mundo tem, de acordo com o seu chamado, com o Espírito e com sabedoria? Aquilo que você pode esperar é solidão. Estevão, ele estava no meio do povo de Deus, ele estava no meio da igreja, ele abençoava a igreja, ele dava alimentos de forma igual para as pessoas. Além disso, ele fazia milagres, ele fazia sinais, ele trazia sabedoria para as pessoas. A igreja já era, como eu já disse, como eu já mencionei, ela já tinha milhares de pessoas, pelo menos 10.000 pessoas. Mas quando ele foi levado e falsamente acusado, ele estava sozinho. Você pode esperar a solidão no exercício do ministério de Jesus. Lembra de Jesus no Getsemane? Poxa, Pedro, você não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Os discípulos dormiram enquanto Jesus estava sozinho orando. Espere a solidão. Além disso, você foi chamado para servir pela recompensa eterna. Então você pode esperar injustiça. Esse homem foi falsamente acusado. Ele dá aí nesse bloco de versículos que a gente não leu. Ele fala, ele prega uma pregação linda. Eu te convido a ler ainda hoje, antes de dormir. Você pode ler o capítulo 7 inteiro de Atos, que é muito belo. Aquilo que Estevão fala e como ele prega para aqueles homens. Mas ele foi falsamente injustiçado e falsamente condenado. E nem houve um julgamento. Ele simplesmente foi levado
e apedrejado. Eu não consigo imaginar o que é morrer por apedrejamento, as dores que isso aflige ao servo do Senhor. Mas é isso que você pode esperar: injustiça. Você vai ser falsamente acusado no ministério do exercício. Além disso, você pode esperar por frutos, mas por frutos desconhecidos. Não tenha expectativa de ver aquilo que está acontecendo através da sua vida. A gente é medido por resultados. Nossa lógica meritocrática capitalista nos leva a medir o resultado das coisas por resultados. Estevão não viu o resultado do seu trabalho. Ele morreu muito cedo. Ainda no começo da igreja primitiva, ele morreu aos pés de Saulo. A igreja vai se expandir através da vida de Paulo. Só que por causa da morte de Estevão é que começa a perseguição aos cristãos. E por causa da perseguição aos cristãos, durante anos e anos, o evangelho sai ali da Palestina e chega até a Europa. O evangelho da Europa vem até a América do Norte. E da América do Norte ele vem para a América do Sul. E se hoje eu e você temos uma igreja para chamar de cristã e para chamar de nossa, é porque aquele dia Estevão foi apedrejado. É porque ele não negligenciou o seu chamado. É porque ele viu uma necessidade e correspondeu a essa necessidade. É porque ele foi movido pelo Espírito com sabedoria e ele não esperou recompensa. Ele não conheceu os frutos, mas eu e você somos indiretamente frutos do ministério de Estevão. E além de tudo, a coisa mais bela, você pode esperar por Cristo Jesus. O texto nos diz que quando Estevão estava prestes a morrer, ele olhou para os céus e viu os céus abertos e viu Cristo Jesus ao lado de Deus Pai. Você consegue compreender o que é isso? Você consegue parar para imaginar, olhando para o céu um dia e ver o próprio Cristo te esperando, te recebendo? E o texto é lindo quando diz que Estevão ele adormeceu. Ele não morreu. Ele simplesmente adormeceu. Porque no momento que ele fechou os olhos aqui, ele abriu os olhos na eternidade, onde Jesus estava esperando por ele, provavelmente com um abraço extremamente carinhoso à direita de Deus, o Pai. Então, quando você entender que você foi chamado para servir por causa de uma necessidade que o mundo tem, de acordo com o chamado que Deus te deu, para ser exercido pelo Espírito e com sabedoria, você pode esperar, porque Cristo é aquele que te recompensa. Porque ele ele ficou solitário, ele sofreu injustiça, ele não viu os frutos, mas ele viu o próprio Cristo. E que visão melhor do que nós, que somos cristãos, do que temos o próprio Jesus à nossa espera. Eu gostaria de pedir que você abaixasse a sua cabeça e que você, junto comigo, se colocasse diante do Espírito Santo do Senhor para pedir que essa palavra floresça no nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito que atuou abundantemente na vida de Estevão, nós te pedimos, vem encher as nossas vidas. Venha nos fazer, nos desligar desse mundo materialista que a gente está envolvido, das nossas coisas de dia a dia que nos prendem, Senhor. Até o momento que nós compreendamos que nós somos chamados para te servir, Senhor. Para te servir em um mundo completamente necessitado, Senhor, da tua presença. Que nós somos também, Senhor, chamados para servir de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então nós dedicamos a Ti os nossos dons, os nossos talentos e te pedimos, Senhor, que todos eles sejam usados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, viver bem, ter dinheiro,
e os nossos talentos nos ajudam nisso, mas que antes de todas as coisas, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades estejam sujeitas à tua vontade, à tua agenda para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para agirmos nos nossos ministérios com o teu Espírito, Senhor. E ao final de tudo, queremos pedir que o Senhor nos dê o entendimento, Senhor, que quem nos recompensa é o Senhor, que a obra é sua, que a obra não é nossa, e que nós só somos uma pequena engrenagem, Senhor, nessa obra magnífica, e que um dia, quando estivermos contigo, Senhor, nós iremos contemplar a beleza do quadro completo da tua igreja, Senhor, redimida, restaurada, te louvando eternamente, Senhor. Essa é a nossa oração. Nos comissiona para isso durante essa semana, Senhor. Nos leva, Senhor, a pensarmos a respeito de quem nós somos em Ti e aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, Pai. Esteja conosco ao longo dessa semana, Pai. E que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, inundem o nosso ser e que isso possa transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor durante essa semana e também para todos sempre, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu espero que você tenha uma boa noite, que você medite na palavra do Senhor e que seja transformada por ela.